Ok, pessoal, então boa noite a todos e a todas. Obrigado aí pela participação de vocês. Estamos aqui com a Isadora, com o Fábio, Paulo Matheus, André, Carilane, Maria Laura, Maria Eduarda, Daniele, Guilherme, Kemily e Maicon, né, iniciando essa nossa aula do dia de hoje, conforme o nosso cronograma, né, no qual nós estabelecemos lá no início do nosso semestre. Hoje a gente vai trabalhar essa aula online, de 40 a 50 minutos, e eu vou disponibilizar para vocês depois a gravação dessa aula, né, para que vocês até possam depois tirar algumas dúvidas. O material de apoio no qual eu vou utilizar essa aula já está no Classroom de vocês, então vocês fiquem à disposição lá, quiserem, né, já entrar lá e já pegar. Fiquem à vontade, tá? Então, qual que é o nosso cronograma de hoje? A gente hoje vai falar um pouco sobre oportunidades de negócio. Nas últimas semanas, né, a gente trabalhou a questão da introdução ao empreendedorismo, trazer um pouco mais até de exemplos. Creio que vocês fizeram uma atividade até na semana passada sobre isso, né? Vocês trouxeram exemplos de empreendedores no qual vocês individualmente, vocês acham interessantes, que vocês até se espelham muitas vezes, né? Então nós falamos um pouco sobre esses empreendedores, os tipos de empreendedores, e na aula passada nós falamos sobre inovação, né? Sobre como essa inovação que precisamos durante as nossas empresas, ou até mesmo dentro dos nossos nichos de mercado que atuamos como colaboradores, que precisamos inovar sempre, né? Porque nós temos concorrência, porque nós temos muitas vezes produtos e serviços que vão se escasseando com o passar do tempo. Então, nós, como empreendedores, independente de administradores que estamos aqui hoje, ou educadores físicos, nós sabemos que dentro desses nichos de mercado que nós atuamos e atuaremos, né, isso é muito importante, essa inovação. E hoje eu vou trabalhar com vocês, fazer com que vocês pensem um pouco, né, fazer algumas provocações sobre identificar oportunidades, né, porque nós somos muito meio que crentes, né, o que de produtos e serviços que vamos proporcionar. Ó, quem chegou aí é a Manuela, seja bem-vinda. Então, muitas vezes nós não temos consciência de como que tá as oportunidades. Você pensa muitas vezes, aquele famoso jargão dentro da administração do empreendedorismo, a grama do vizinho está mais verde do que a minha. Mas você muitas vezes não sabe o que ele está passando, não sabe que oportunidades que ele identificou. Muitos dos nossos negócios hoje, dos negócios que vocês conhecem, né, iniciou de uma ideia. Lembra que nós falamos um pouco nas aulas passadas sobre ideias. Mas a ideia, por si só, ela não vai virar um negócio. Você tem que trabalhar essa ideia, muitas vezes tirar, né, da sua cabeça, colocar num papel, ver a possibilidade, a viabilidade de tudo isso. Então isso é muito interessante, muito importante nós identificarmos os tais de oportunidades de negócio. Beleza? Volto a frisar, né, aqui nós estamos com administração terceiro período, educação física quinto período, tanto licenciatura como bacharelado, né? Então a gente aí está na APS de empreendedorismo. Então peço licença a vocês agora nesse minutinho, né, que eu vou compartilhar a minha tela com vocês, até para ficar mais fácil aqui, para que eu possa conversar um pouco com vocês. Lembrando, né, meus queridos e minhas queridas, que fiquem à vontade, podem me interromper, liguem os microfones, né, ou até mesmo no chat ali do nosso, do Google Meet ali, mas fiquem à vontade com relação a isso, tá? Fiquem à vontade, que podem perguntar, que daí a gente vai conversando aqui. É muito importante que vocês participem sempre, né, das nossas atividades, das nossas aulas, beleza?
Bom, só lembrando também, né, que a próxima semana, então a gente tem esse cronograma aqui da aula ao vivo. Hoje, na próxima semana, eu vou disponibilizar uma atividade, né, para vocês, que também daqui a 4 semanas já é a nossa prova, então também eu tenho que trabalhar algumas atividades com vocês até lá, beleza? Mas hoje é somente essa aula online que está sendo gravada e que eu vou disponibilizar para vocês e também o material de apoio lá, tá? Na próxima semana a gente trabalhará com alguma atividade, beleza? Valendo nota, tá? Mas isso, logicamente, que vocês terão um tempo hábil aí para vocês realizarem, tá? Então hoje aí comigo, né, nesse dia 10 de março de 2022, quinta-feira, dia de nossa APS Empreendedorismo, Administração terceiro período e Educação Física terceiro período. E hoje eu trago para vocês, né, essa imagem. Essa imagem ele busca um homem, né, um rapaz, no qual ele sobe em uma escada, no qual ele vislumbra para frente, né, o horizonte, né? E o que é isso? O que nos remete a isso, né? Muitas vezes nós queremos identificar oportunidades de negócio. E os maiores empreendedores, os gestores, né, desde educação física, no ramo da educação física, como também dos administradores, nós identificamos oportunidades de negócio onde não há o negócio precisamente escrito, né, ou precisamente sendo praticado. Muitos de nós, em muitas ocasiões, nós buscamos oportunidades de negócio onde não há essa oportunidade ou onde os empresários que estão hoje, eles não possibilitam ou não ofertam esse negócio, esse produto. Quantos de vocês já foram em diversos estabelecimentos, independente de produtos e serviços que vocês forem procurar, que vocês saíram desses estabelecimentos sem ter o produto ou serviço na mão? E até você mesmo pensou, nossa, olha que oportunidade de negócio se eu tivesse um capital, né? Se eu tivesse um investimento, para quê? Para que eu pudesse montar uma empresa que disponibilizasse esse produto ou serviço que você não foi atendido. Então, isso é uma das formas de identificar oportunidades, né? Mas aqui a gente tem várias e várias, como a gente vai conversar nesse início dessa noite. Porque oportunidades, que diz os velhos motivadores, né, os grandes motivadores, palestrantes, todos os dias nós temos oportunidades de alguma coisa. Né? Nós, como gestores de qualquer nicho de mercado, nós somos tomadores de decisões, ou seja, muitas vezes você tem uma ideia, muitas vezes você vai verificar a viabilidade econômica, o que é isso, né? Se há retorno também, porque você, creio eu, você não vai investir nem a parte financeira, mas também nós temos que entender que investimento de tempo, de materiais também ele é interessante. Você não vai investir à toa, acredito eu. Né? Então você tem que, e além de você identificar essas oportunidades de negócio, e também vocês conhecem muitas empresas que não estão mais no mercado, porque foram muito afoitas a esses negócios, que não analisaram o mercado, não precificaram muitas vezes os produtos e serviços, não identificaram concorrentes, não verificaram a viabilidade financeira, ou seja, porque a partir do momento que você desenvolva um produto ou um serviço, você quer que ele dê um retorno financeiro, acredito eu. Muitos estão aqui justamente para isso, para você ter uma lucratividade ou até mesmo um faturamento. E como que você não vai ter esse retorno? Você identificou essa oportunidade? Veja, quantas oportunidades que a gente vê aí por aí, desde um cachorro quente estilizado, estilizado que fala gourmetizado, né? O que a gente entende por cachorro quente, o raiz, a gente pode falar assim, é o pão com maionese, ketchup, com milho e salsicha, ovina, de acordo com qual região nós estamos.
né? Esse é o produto raiz. Mas percebam hoje como estão os nossos cachorro-quentes, como que os empreendedores estão nos oferecendo. Cachorro-quente com bacon, cachorro-quente com carne, cachorro-quente, várias e várias opções. Isso de um simples produto que é o cachorro-quente. Imagine quantos e quantos que estão aí, que nós usamos, usufruímos, nós consumimos e mesmo assim, a gente percebe que há falta desses produtos e serviços. Então hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, né? Fazer com que vocês pensem sobre essa oportunidade de negócio que cada uma de nós tem no nosso dia a dia, beleza? E lembrando, fiquem à vontade de vocês fazerem perguntas, né? Digitem ali ou mesmo abrem o microfone para fazer perguntas ou até mesmo para contribuir à nossa aula do dia de hoje, tá? Então, quando eu falo, né, em oportunidades, primeira coisa que eu tenho que pensar, que eu tenho que transformar essas ideias nessas tais oportunidades. Porque nós, creio que vocês, eu, você, todos nós que estamos aqui nessa aula online, vocês todos os dias têm algum tipo de ideia. Desde para ganhar dinheiro, ou desde para passar tempo mais com a família, ou desde ir para a faculdade, ser aquela aula que rende, né? Então, cada um de nós temos todos os dias algumas ideias. Muitas vezes é igual ao Pink, o cérebro, não sei se vocês lembram desse desenho, de uma ideia de transformar o mundo, dominar o mundo. Só que ideias, estritamente são ideias importantes, é importante, lógico, mas não é somente a ideia, você tem que transformar essa ideia em alguma coisa, né? Então você não pode ficar somente na sua cabeça. Nossa, uma ideia muito boa, né? Lembro da aula passada que nós falamos sobre inovação? Por exemplo, eu até coloquei como exemplo Santos Dumont. O Santos Dumont, vocês sabem, foi o idealizador da aviação, né? Onde ele construiu, né, o protótipo 14 bis. Ele idealizou, ele é famoso até nos dias de hoje, né? A gente ouve falar sobre Santos Dumont, mas foi uma ideia no qual ele transformou em um protótipo, mas não comercializou. Então ela não virou negócio, apesar que talvez, né, ele não tinha esse objetivo de comercializar essa ideia ou esse produto. Mas foi um produto revolucionário, né? Foi um produto marco, onde outras empresas se apropriaram dessa ideia e o que aconteceu? Comercializaram. Aquilo de transformar ideias existentes em produtos ou serviços que façam a empresa crescer e tenham valor para o consumidor. Lembra na aula passada, na videoaula, depois vocês puxem lá também, que nós falamos sobre preço e valor. Preço é o que você paga, valor é o que você leva, muitas vezes, pelo seu produto ou serviço, tá? E, por exemplo, em oportunidades que nos mostram aí no nosso dia a dia, você fica analisando, puxa, mas será que é viável? Será que não é viável? Será que eu vou ter uma oportunidade? Será que eu vou ganhar dinheiro? Não? Ou seja, todas essas informações, elas vão rodeando pelas nossas cabeças, mas você como empreendedor, na área da educação física, saúde, ou na área de gestão de administração, você que irá definir qual que é esses produtos, esses serviços, tá? Então lembrem-se sempre disso. Todos nós temos ideias todos os dias para revolucionar o mundo, para conquistar o mundo ou um mercado específico. O que nos basta, né? O que nós precisamos, na verdade, não o que nos basta. Nós precisamos transformar essas ideias que estão aqui em nossas mentes em produtos e serviços. Lembrem, todos os produtos e serviços que nós utilizamos na nossa existência, no dia de hoje, começou com uma pessoa, um grupo de pessoas pensando.
idealizando. Só que eles não ficaram somente nesse idealizar, né? Eles foram e transformaram essas ideias em produtos e serviços. Que lembrem, todos os produtos e serviços que nós idealizamos e transformamos são para quê? São para identificar não, são para atender às necessidades humanas de consumo. É isso a gente tem que sempre lembrar. Lógico que isso não vem de mãos beijadas, né? Não vem, a gente muitas vezes tem que quebrar muitas vezes a cabeça, você tem que verificar todas as possibilidades, porque a gente fala dentro do mundo dos negócios, de qualquer negócio, nós temos a tal de sazonalidade, ou seja, não é uma linha tênue, né? Sempre os nossos negócios têm o alto e baixo. Eu costumo falar, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Em primeiro momento, muitas vezes em um primeiro momento, você pensa assim, não, hoje eu estou chorando, né? E o outro, o meu concorrente, está vendendo lenço. Então eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que inovar, eu vou ter que se capacitar, eu vou ter que entender o meu consumidor para quê? Para que amanhã eu possa estar vendendo lenço e talvez ele esteja chorando. Esse mundo dos negócios, né, ele é cíclico, ele é sazonal. Então a gente tem que entender também do mercado no qual nós estamos sempre nos afeiçoando, beleza? Então, a ideia certa no momento certo, impulsionar ideias aproveitando oportunidades do ambiente externo. Acho que eu já dei um exemplo em umas aulas passadas para vocês. Eu tenho uma ideia de produzir máquinas de datilografia. Muitos de vocês aqui nem conhecem ou não ouviram falar sobre o que é máquina de datilografia. Então, toda ideia tem um momento certo, muitas vezes, para que você possa transformar em produtos e serviços. Né? Hoje, cada vez mais, por exemplo, o mercado eletrônico, o comércio eletrônico, talvez daqui a nos 10 ou 15 anos atrás da nossa existência, nós não ouvíamos falar sobre comércio eletrônico, e talvez uma pessoa que falou para nós, ou você ouviu alguma coisa sobre isso, você pensou, nossa, esse cara é louco. Esse grupo de pessoas são loucos. Pense como é que eu vou vender via comércio eletrônico, via aplicativo, via celular, via WhatsApp, ou seja, várias e várias ferramentas que a gente pode fazer. Que a gente pode ter. Então lembrem, você tem que muitas vezes impulsionar, a sua ideia ela internaliza muitas vezes o que você pensa, lógico, mas você tem que buscar as oportunidades fora. O que está acontecendo fora? O que eu penso assim, não adianta eu chegar na academia onde eu trabalho, onde eu quero montar uma empresa, né? Ou vou ser personal trainer, ou eu vou ser gerente de operações de uma empresa, gerente comercial, se eu muitas vezes ficar habitolado, né? Ou ficar com um espaço restritivo, chegar às 8 horas da manhã dentro do meu escritório e sair às 5, sem pensar no que está acontecendo ao meu redor. Veja, né, nesse contexto atual, nós estamos passando pela guerra da Ucrânia e da Rússia. Vocês já perceberam, vocês estão vendo aí nos noticiários, né, já haverá um aumento de combustíveis a partir de amanhã, né? Daqui a pouco já vai ter outros produtos e outros serviços. Então, hoje, através dessa globalização econômica, nós, como gestores independentes da administração ou da educação física, nós precisamos ter ciência de que nós não podemos nos fechar em um ambiente interno. A gente tem que exportar, ou a gente tem que trazer as oportunidades do ambiente externo, ou seja, da porta para fora. O que está acontecendo? A gente já falou um pouco sobre isso. Por exemplo, em academias, já estão vindo franquias para o interior do Paraná, já tem academias, logicamente, nas grandes cidades, mas que não fecham, né?
trabalham 24 horas, porque hoje tem público também nas grandes capitais, na madrugada da academia, no domingo na academia. Né? Então, hoje, você, a partir do momento que tem uma ideia, muitas vezes, que você copia lá em São Paulo, mas você sabe que em Pitanga, em Vaiporã, Guarapuava, Nova Tebas, essa realidade, ela não serve. Mas algumas coisas você pode trazer a partir do momento que você tem uma ideia, no momento certo, e principalmente ir lá no mercado externo, ou melhor, no ambiente externo, fora do teu convívio, para você fazer com que essa ideia vire oportunidade. Porque se você continuar fazendo o que você continuar fazendo o que você faz todos os dias, os seus concorrentes aqui do lado, eles estão fazendo também. E lembrem, o que nós vamos ter que pensar em ser diferenciais de mercado? Ou seja, fazer diferente. Fazer diferente o que os meus concorrentes estão fazendo. Tranquilo? Então vamos lá. Para que isso aconteça, isso aqui a gente fala muito, né, na administração, mas acho que o terceiro período ainda não conhece essa ferramenta, que é a tal da análise SWOT. Tá? O que é essa análise SWOT? Você tem, aportuguesando, né, essa análise SWOT, a gente fala como uma análise fofa. O que é o fofa? Né? Onde você vai ver as fortalezas ou forças da sua empresa, ou da sua ideia, as fraquezas da sua empresa, as oportunidades e as ameaças. Tá? Então, como está aí na tela de vocês. SWOT. Tá? Forças e fraquezas, por exemplo, você fecha a porta da tua empresa ou fecha a porta da tua casa, é o ambiente interno. Ou seja, o que você está tendo de fortalezas dentro da tua empresa, o que você é forte, o que você é bom e o que você é fraco. Porque também nós temos que identificar, muitas vezes, quais são as nossas fraquezas. Para quê? Para que nós, como gestores em nossas academias, como personal training, ou como outros nichos de mercado da área da saúde, ou nós, como gestores, nós precisamos identificar para quê? Para os nossos pontos fortes continuar sendo pontos fortes e os nossos pontos fracos ser substituídos, ou melhor, ser melhorados para que ele vire um ponto forte de você, tá? Então, forças e fraquezas, pontos fortes ou pontos fracos, são do ambiente interno da empresa. O que você, gestor, juntamente com o seu grupo de colaboradores, você pode mudar. Agora, oportunidades e ameaças, por exemplo, são do ambiente externo. O que você pode buscar hoje, né? Não tem como você ter o poder disso, não tem como você frear muitas vezes isso, mas você vai ter que pegar isso e trazer como uma oportunidade ou uma ameaça. Por exemplo, a pandemia. No nicho de mercado de vocês, ou onde vocês trabalham atualmente, talvez não seja no nicho de mercado que vocês estão se graduando. Mas ele é uma oportunidade e uma ameaça. Por exemplo, as lojas de confecções foi uma oportunidade de vender via WhatsApp, que seja. Em restaurantes, foi uma oportunidade do delivery ou pizzarias. Mas também, se nós formos numa empresa do ramo de eventos, de casamentos, de festas, de shows, nós sabemos que a pandemia é uma ameaça, porque ela diminuiu negócios. Né? A crise econômica, o que ela é? Ela é uma ameaça, uma oportunidade. Então, tudo isso aqui, essa análise SWOT, você, meu caro empreendedor e empreendedora, você precisará trabalhar essa ferramenta para quê? Para que você possa ter respostas para dentro da tua empresa, para que você possa sempre melhorar. Beleza? E quais que são essas... Quando a gente fala em identificar oportunidades, né, a gente tem essa questão do PESTEL, né?
É uma ferramenta na qual a gente vai trabalhar, porque eu posso ter a ideia de montar qualquer tipo de negócio, um bar, uma loja de confecções, uma faculdade, uma academia, ter personal trainer, trabalhar com suplementos, ou seja, né, uma loja de suplementos, uma revenda de aparelhos de musculação, ou ser prestador de serviço, ser gerente comercial, ser um caixa de banco, ou seja, a gente pode ter várias oportunidades, né? Você muitas vezes tem essa, né? Só que muitas vezes esses fatores que é através dessa pestel, eles vão te mostrar muitas vezes se você está no caminho certo ou não. Por exemplo, ali, ó, no P, né, que é o fatores políticos. Veja, e nós, esse ano de 2022, nós temos esse fator extremamente enraizado, porque daqui uns dias, né, eu, você, todos nós vamos começar a ouvir, né, as propagandas eleitorais. Esse ano é um ano eleitoral, tanto para questão federal, seja de presidente, deputados, senadores, como governadores, ou seja, esse ano a gente vai estar movimentado. Então, assim, como que você identifica essas oportunidades a partir desses fatores? Por exemplo, as incertezas no cenário político. Então, muitas vezes você pensa, não, eu não vou gastar o meu dinheiro agora, não vou investir porque eu não sei qual o próximo presidente ou qual o próximo governador, ou se vai continuar esse presidente, ou se vai continuar esse vereador, esse governador, ou vai mudar o deputado, ou seja, então tem todas essas incertezas. Por exemplo, fatores políticos, se vai ter um aumento de tributos nas empresas, da minha empresa. Eu quero montar uma empresa, mas, cara, muito tributo. Muitas vezes é inviável. Ou começa a baixar o tributo. Opa, agora eu vou investir. Ou excesso de regulação. Nós sabemos que nós, no Brasil, nós somos muito burocráticos, né? Para você montar uma empresa, muitas vezes, certinho, lá, né, na junta comercial, dependendo bombeiros, dependendo aí outras departamentos, outras secretarias que a gente tem que buscar muitas vezes, demora-se de 2 a 3 meses. Né? Então, nós temos essa regulamentação, essa regulação no Brasil muito engessada. Às vezes você precisa as coisas para amanhã e você não consegue. Então, o fator político, ele é delimitante muitas vezes no que você pensa em trabalhar, o que você pensa em montar a sua empresa. Fatores econômicos, por exemplo, ali, taxa de desemprego, ou seja, se tiver muito desemprego, você talvez, dependendo o teu nicho de mercado, você pode contratar mão de obra um pouco mais barata, porque tem demais, né? Novas gerações, taxa de câmbio, ou seja, se você lida com importações e exportações, sabemos que a taxa de câmbio dólar, que nem hoje, operou em menos de R$ 5. Na semana passada estava 5,16, ou seja, lembrando, dentro do mundo dos negócios, todas essas oscilações, tá? Então você também tem que, ou você vai comprar de fora ou vender para fora, então isso é uma questão de preocupação, os fatores econômicos. Fatores sociais, população, por exemplo, população idosa. Por exemplo, eu na educação física, na minha academia, eu estou preparado, né, para esse público, muitas vezes pode ser o público-alvo meu, né? Pessoa idosa em crescimento, ou novas gerações com hábitos que os afastam de seus produtos, ou seja, hoje nós sabemos, tem gerações, ou até mesmo vocês, que fazem exercícios físicos na frente de uma televisão, através de um programa, de um canal no YouTube, até mesmo de um programa de academia, que é pago, que você vai vendo e vai fazendo em casa. Ou no ramo da administração, na gestão, você faz reuniões como nós estamos fazendo através do Google Meet nesse momento. Então, veja, fatores políticos são influenciadores nessas oportunidades, fatores econômicos e fatores tecnológicos, tá? E sociais, desculpa. Agora vamos para os fatores tecnológicos. Mudança rápida no cenário tecnológico no qual a empresa atual. Operação da empresa emitindo os poluentes, por exemplo, se for uma coisa de indústria. Mas essa coisa de tecnologia, por exemplo, há 2 anos atrás,
nós ainda, no 10 de março, nós estávamos no período pandêmico, né, do que a gente vê isso até hoje, tá? Então, só um minutinho que eu vou aqui, tá acabando a bateria do meu notebook, espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho, vou colocar aqui. Então, essa tecnologia que nós pensávamos, nossa, mas assim, talvez nós escutávamos aulas online, reuniões online, por exemplo, isso é tecnologia. De uma hora para outra, a gente tem que mudar todo o contexto dos nossos negócios ou até mesmo dos nossos consumos. Tem os fatores ecológicos, muitas vezes, né? Consumidor de seus produtos e serviços mais preocupado com o meio ambiente, né? Por exemplo, assim, quando você fala em fatores ecológicos, você pensa em desenvolvimento sustentável. Hoje, cada vez mais, né? Nós não temos lixos materiais muitas vezes jogados, né? Por exemplo, serragem que tinha um monte assim perto das marcenarias, das serrarias, ele é matéria-prima para esse aglomerado dos nossos guarda-roupas no dia de hoje, nossas mesas, dos nossos móveis. O óleo de cozinha, por exemplo, é matéria-prima de insumo de sabão. Né? Então, todas essas possibilidades, né? Essa questão ecológica cada vez mais do desenvolvimento sustentável. Nada se joga, tudo se usa. Né? Água se reusa, insumos, matéria-prima se reusa, ou seja, temos que ter essa preocupação. E os fatores legais, né, que é a legislação, a falta de assinatura de termos internos, aspectos de relação trabalhista que temos que ter. Então, às vezes você pensa, puxa, mas eu não vou montar essa empresa, é muita enrolação, é muito papel, é muito fiscal, é muita legislação que eu tenho que acompanhar. Então, talvez seja ato desmotivante para você, futuro empreendedor, tá? Então, dentro dessas, identificar essas oportunidades através dessa ferramenta Pestel, onde eu vou analisar desde fatores políticos, fatores econômicos, fatores sociais, fatores tecnológicos, ecológicos e fatores legais, beleza? Vamos lá? Aqui eu trouxe para vocês como é que é, né, um ciclo de produto, né? Como que ciclo de vida de um produto. Nós sabemos que os produtos, eles têm, como eu comento ali, nós temos um produto, identificamos uma oportunidade através de uma ideia, né? Então ele tem a fase 1, que é a ideia, você tem a fase 2, que é o crescimento, quando você está no protótipo, você tem a maturidade, e daí tem o declínio, isso em todos os produtos. Né? Vamos analisar, vamos lá, o primeiro produto que vem a cabeça, vamos lá, videocassete. Iniciou videocassete com 2 cabeças, foi para 4 cabeças, foi a maturidade, de repente começou a cair porque entrou o DVD. Depois do DVD também teve a introdução, a fase 1, a fase 2, a maturidade decaiu porque entrou o Blu-ray, por exemplo, uma outra tecnologia, uma outra ferramenta. Depois saiu o Blu-ray, foi agora os streaming, veja. Nós temos aí, possivelmente, no meu celular aqui, no computador, na sua televisão, né? Nós aqui, você, temos Netflix, nós temos a Telecine, nós temos a Amazon, ou seja, nós temos os streaming à nossa disposição. Então não precisamos mais de videocassete, não precisamos mais de DVD, não precisamos mais de pendrive para música, né? Quem era fita, era disco, era CD, era DVD, era pendrive, MP4, MP3 e não sei o quê. Agora nós temos, né, as plataformas digitais, né, de música. Então veja quanto o ciclo de vida de um produto. E nós também. Você como administrador e você como educador físico também. Quando eu falo em produto, serviço também. Porque ó, às vezes você tem uma ideia inovadora e você sabe que tem concorrência, ou seja, as pessoas vão te copiar de alguma forma. Beleza? Então daí você sempre tem que estar renovando esse produto. Tá? Aqui, né, algumas questões, fonte de novas ideias, o que empreendedores de sucesso fazem, sempre buscam novas ideias de negócio, ou seja, né, eu não posso
não é que eu não posso, né? Eu posso, mas eu tenho que buscar não fazer. Ficar 20 anos produzindo a mesma coisa. Eu tenho que inovar muitas vezes, porque eu tenho que buscar mais público. As gerações, elas vão mudando. Eu sou de uma geração, vocês aí são de outras gerações. Daí vem, talvez vocês já sejam pais e mães aí, né? Vocês já têm os seus filhos, seus sobrinhos, seus priminhos, seja quem for, já é uma outra geração, ou seja, nós como empreendedores, nós temos que estar ligados nesse público que está vindo também. E ele precisa de mudança, nós precisamos de mudança, né? Sempre buscam uma oportunidade de mercado, sempre atentos, são curiosos e questionadores e são persistentes. Então veja lá, fontes de informação, novas ideias e oportunidades de mercado. Só que lógico, né, pessoal, a gente já falou um pouco sobre isso, talvez nos exemplos de empreendedores que vocês fizeram para mim, talvez tenha casos de muitos desses empreendedores levaram nãos na cara, né? Foram abrir uma porta e levaram nãos, isso faz parte, né? Por exemplo, eu quero ser o dono das Casas Bahia, como a Casa Bahia é hoje, e não há 60 anos atrás, quando ele era mascate. Por exemplo, não sei se vocês conhecem o que é mascate, né? Mascate era vendas de produtos, panelas e utensílios para as nossas mães, para as nossas avós, que iam estar em casa, de moto e bicicleta, né? Iam vender de casa em casa. Por exemplo, as Casas Bahia, Magazine Luiza, talvez a história desses empreendedores começaram dessa forma. Só que nós, muitas vezes, queremos ser os donos das empresas como são hoje, mas tem um processo. Por isso essa inovação. Por isso essa busca de oportunidades de negócio, né? Avaliando uma oportunidade de negócio, lógico, não, toda oportunidade nós precisamos avaliar. Por exemplo, qual mercado atende? Vou montar uma loja de roupas de inverno, de blusa de lã na Bahia. Nós sabemos, se nós fazermos uma análise de mercado, que essa loja lá na Bahia não vai ter resultado positivo. Por quê? O clima de lá o frio deles é 20 graus, 28 graus, 30 graus. É uma outra realidade nessa quesito climático. Mas se eu montar essa loja de roupas de lã em Guarapuava, em Pitanga, aí na nossa região, ou no Rio Grande do Sul, eu sei que eu vou ter um retorno bem interessante. Qual retorno econômico? Ou seja, lógico que eu vou montar uma empresa, eu tenho uma ideia para ter um retorno, ou seja, eu não vou produzir um produto ou serviço para uma ONG, ou seja, para não ter esse retorno, essa lucratividade. Quais são as vantagens competitivas que ela trará ao negócio? Ou seja, eu tenho que identificar o que os meus concorrentes estão fazendo para que eu possa ser diferente. Ou seja, eu tenho que ter uma competitividade e, principalmente, uma vantagem diante disso. Qual a equipe que transformará? É a gestão de pessoas. Eu preciso de pessoas ao meu lado competentes para que isso aconteça. E até que ponto você, meu caro empreendedor, educador físico ou administrador, você está comprometido com o seu negócio? Você está vendo todo dia, né? Então, diante dessa forma, diante do que a gente falou, precisamos analisar o mercado no que você vai atingir, se é Pitanga, se é região, se é centro-oeste, se é sul, se é Brasil, se é continental, ou seja, qual o mercado que você vai atingir com o seu produto, o seu serviço? Ele terá um retorno econômico, ou seja, ele vai proporcionar para que eu, Fernando, ganhe dinheirinho com ele, porque é o objetivo de todo empresário, é ter uma lucratividade, né, no seu negócio. Se eu tenho vantagem competitiva, ou seja, eu preciso analisar o que os meus concorrentes estão oferecendo no mercado para que eu possa fazer diferente, e uma equipe de trabalho. O tal do fator humano, o capital humano, cada vez mais. Eu sozinho, eu posso até ter uma ideia, logicamente, eu posso iniciar o negócio, mas identificar o negócio principalmente, mas é muito difícil eu me manter, né?
Porque eu preciso de pessoas hoje com habilidades, com competências técnicas para o quê? Porque qual o objetivo de uma empresa? É produzir bens e serviços para atender a população, os consumidores. E eu sozinho, muitas vezes, eu não consigo ser, né, ou fazer com que essa empresa ela suba de patamar de um dia para o outro. Por isso que eu preciso ter pessoas ao meu lado, treinadas, pessoas capacitadas para que possa desenvolver um trabalho, para que eu possa oferecer um produto ou serviço de melhor qualidade e de retorno para os nossos consumidores. Quais as perguntas que ajudarão você, administrador ou educador físico, tanto do bacharelado como na licenciatura, para o seu negócio? Qual o seu produto ou serviço? Lembro sempre disso. O que você vai disponibilizar ao mercado? Por exemplo, um plano de exercício que me faz ter um retorno do que eu quero, desde peso, desde saúde, em 30, 60, 90 dias, por exemplo. Né? Um programa de alimentação, é um programa de exercício. Você, como gestor, como administrador nas empresas, como o teu cliente pode, um programa, um planejamento estratégico no qual ele pode ter um retorno rápido do seu faturamento, ou seja, o que você vai oferecer para a população, para os consumidores? O preço que você cobra. Quanto? Né? Por exemplo, a gente também tem que ter, né? Vocês como já são empreendedores, lembrem, né? A gente já falou um pouco sobre isso. Desde o primeiro dia de aula até o último, creio que vocês já também irão investir na carreira de vocês. E depois que vocês se formarem, depois da formatura, né? Vocês precisarão cobrar pelos seus produtos, seus serviços. E quanto? E como você vai cobrar? Você vai olhar para o teu cliente, vai cobrar de acordo com a cara dele? Não. Né? Creio que você vai ter, né, índices, creio que você vai ter planejamento para isso. Então, isso é muito importante. Para quem? Quem que é o meu público? Né? Que nem eu falei, qual região, qual o seu produto que você vai... Mas tá, para quem? Vai ser para a população da classe A, B, C, D, E? Vai ser para jovens, crianças? Vai ser para empresários? De que setor, por exemplo? Então, para quem você vai oferecer o teu produto, o teu serviço? Qual local, né, que você vai oferecer o seu produto e serviço? Né? E que quantidade? Então, essas perguntas nortearão, né, o que você, muitas vezes, aí, meu caro empreendedor, empreendedora, quer idealizar como negócios. Responda essas perguntas. Se você responder, é essencial que você pense um pouco sobre isso. Faça um planejamento. Porque o ideal de quando você tem uma oportunidade de negócio é você não montando a empresa de uma hora para outra. Você tem que analisar todos esses pontos. O que muitos empresários eles acometem um erro? Eles acometem um erro de montar uma empresa antes de pensar sobre isso. Isso que vocês estão vendo tem que ser a primeira coisa. Depois a gente vai ver um pouco mais adiante sobre plano de negócios. O que é plano de negócios? Plano de negócios é vocês, empresários, montando a sua empresa no papel. Né? Aqui, ó, colocando, anotando, pegando uma caneta, mesmo analisando o mercado, analisando clientes e tudo mais. Por quê? Porque a gente pode errar no papel. Agora, a partir do momento que você monte uma empresa, você tem que errar mínima coisa. Você vai errar, lógico que você vai errar. A questão dos mundos de negócio é muito oscilante, mas você tem que errar em uma menor proporção. Beleza? Afinal, né, meus queridos e minhas queridas, qual o negócio de vocês? Se vocês já têm alguma coisa em mente. Creio que muitos, vocês estão no terceiro período da administração, ou quinto período de educação física, creio que vocês estão se graduando, né, para ter um retorno financeiro diante disso. Não necessariamente, talvez, você pensar em ser empresário, mas lembre que tem uma diferença entre empresário e empreendedor que a gente viu nas primeiras aulas. Creio que vocês muitos serão empreendedores. E daí deixa essa pergunta aí, né, para que vocês pensem um pouco, né, sobre o que é o negócio de vocês
e qual o negócio de vocês que vocês irão proporcionar ou oferecer aos seus clientes consumidores daqui por diante. Ou depois que vocês se graduarem. Beleza? Meus queridos, o que eu tinha que falar com vocês hoje era sobre isso, né? Tanto que a gente tem, né, uma... Professor, Pode falar. eu estava esperando o final da aula para fazer a pergunta. Pode Então, falar. como que vai ser a prova? A prova vai ser remota ou vai ser presencial na instituição? Vai ser remota. A APS é toda remota. Beleza? Alô, alô? Bom, então talvez todos tinham essa dúvida, né? Então a gente vai, na próxima aula, fazer uma atividade. A gente lembra como é que é, né, no primeiro bimestre. A gente vai ter 4 pontos de trabalho e 6 de prova. As nossas provas vai ser na semana de provas, de 6 a 12 de abril, né? 13 de abril, agora, se não me engano. Então, vai ser um dia da nota, possivelmente na quinta-feira, vai ser a nossa provinha de acordo com o calendário, beleza? Meus queridos, alguma dúvida sobre o nosso tema de aula do dia de hoje? Não? Então tá. Então tem o material de apoio que está lá, né, no Classroom de vocês. Peço que vocês, por gentileza, coloquem aqui no chat, por favor, o nome e a turma de vocês, administração ou educação física, para que eu possa fazer chamada aqui pelo chat daí, tá bom? Então, meus queridos, um grande abraço. Eu vou disponibilizar essa gravação da aula. Na próxima semana a gente volta com o empreendedorismo, né, a APS. A gente vai fazer uma atividade. Lembrando, estarei à disposição de vocês aqui no WhatsApp até às 22h40, quem quiser falar comigo, beleza? Tchau, tchau. Põe o nome de vocês ali no chat de vocês, ou o nome e o curso de vocês, beleza? Até mais, um abraço.